Amém, meus irmãos, cumprimento todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Cumprimento aqueles que estão também pela live aí, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus venha abençoar grandemente a cada um dos irmãos, né? E pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 1. Nós vamos estar lendo sobre a ressurreição de Jesus. O pastor ele usou uma expressão no começo do culto e eu concordo 100% com ele. Nós muitas das vezes cremos muito e falamos muito do Jesus que morreu. Eu vi uma expressão uma vez, eu tomei para mim, a gente gosta do Jesus coitado, que morreu. Mas a Escritura diz que o nosso Jesus ele ressuscitou. Amém? E Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, esperando ansiosamente o dia de retornar para buscar o seu povo, que eu creio que é algo que acontecerá dentro em breve. Amém? Pega aí Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o 10, diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, hoje celebramos a Tua morte e ressurreição, Senhor. A Tua vitória total sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo, Pai. E tomamos posse da ressurreição e da vida eterna, Senhor. Por meio desta oração, Pai Santo, que esta palavra não seja, Pai, de origem humana, mas que venha do trono de Deus e que nós possamos ser abençoados, porque somos filhos do Senhor, como foi dito aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e apresentamos este culto, cada um dos irmãos que aqui estão, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Pode assentar em nome do Senhor. Amados, a palavra de Deus nos mostra um personagem principal, que ele toma cena já no primeiro capítulo. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo e que o Espírito de Deus efetuou essa criação acima das águas. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, o Filho de Deus, estava também no processo da criação. João capítulo 1 diz que tudo que foi feito por meio dele. E nada que é feito sem ele se fez. Ele é Senhor sobre tudo e todos. A palavra de Deus ela vai mostrar no Antigo Testamento que Deus selecionou um povo para andar com ele e para que ele andasse junto desse povo. Esse povo vem de Abraão, de Isaac, de Jacó, chamado de Israel. No capítulo 32 de Gênesis, Jacó, ele luta com Deus e o seu nome é trocado para Israel. E a partir dali, uma nação surge, uma nação que temia ao Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento. E através do processo do tempo, Deus vai trazer à tona um homem, que é proclamado rei sobre Israel, Davi. E a Bíblia vai dizer que por intermédio de Davi, Deus traria o Salvador da humanidade, Jesus. A Escritura nos mostra que quando chega o tempo conferido por Deus, Deus levantará um homem especial para pregar no deserto da Judeia, João Batista. Esse que é considerado primo de Cristo, primo de Jesus. Nascido um pouco antes de Cristo, ele fica no deserto da Judeia e a palavra de Deus nos informa que esse homem tinha uma única missão: apresentar o Salvador. Em João capítulo 1, versículo 29, se der jeito, Felipe, coloca para nós aí, João capítulo 1, versículo 29, João, ele vai apontar para nós o que é o Evangelho de Deus. De uma maneira muito simples. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Isso aí é o Evangelho.
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós cremos em Jesus, irmãos, não somente porque Deus falou conosco, mas por conta da evidência. A nossa fé não é uma fé sem evidência. Do momento que eu comecei a falar do Antigo Testamento até agora, eu já citei pelo menos 7 ou 8 milagres. Porque aqui dentro da vida de Cristo, há o milagre do seu nascimento virginal e da sua vida sem pecado. Jesus tem uma vida totalmente perfeita diante de Deus, irmãos. Uma vida extraordinária, sem pecado, para que o nosso corpo mortal pudesse ser removido do pecado. Mas isso não é suficiente. A Bíblia diz que Deus, para satisfazer a sua ira, precisava de um holocausto final, alguém para morrer no meu e no seu lugar. E esta pessoa é Jesus. Essa pessoa é o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus vai dizer para nós, em Mateus no capítulo 26, que Jesus, ele foi capturado pelos homens e levado ao Sinédrio para ser julgado, já com seus 33 anos de idade. E a palavra nos informa que o Senhor ficou mudo como ovelha diante do matadouro. Alguém que é Deus se calar diante dos homens para morrer por nossos pecados. E eu quero que você reflita nisso. É a primeira parte. Vou tratar da morte de Jesus. Reflita na morte de Cristo. A morte de Jesus é a morte que eu e você deveríamos ter morrido, como foi dito aqui. O inferno que eu e você deveríamos receber, quem recebeu foi Jesus. Ele recebeu o ataque de Satanás, ele recebeu o ataque do mundo, ele recebeu o peso e a condenação do pecado, e por último, pregado na cruz, ele recebeu a morte. São 4 inimigos: o diabo, o mundo, o pecado e por último, a morte. E a Bíblia diz que às 3 da tarde, ele morreu. Mas a palavra diz que ele foi enterrado e no segundo dia ele descansou. E aqui quando nós abrimos em Mateus no capítulo 28, no versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, o domingo, antes que houvesse dia, Jesus levantou-se dos mortos. Levantou-se do mundo daqueles que morreram. Irmãos, quando a Bíblia diz para nós que Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou de entre aqueles que morreram, nós podemos ter pensado o seguinte: alguém foi lá, como Elias, que havia ressuscitado aquele filho daquela mulher, como Eliseu, e orou para que ele se levantasse, e Deus teve misericórdia e padecimento. Mas a Bíblia não mostra isso para nós. A Bíblia diz que ele foi levantado dos mortos pelo Espírito de Deus, para servir de sacrifício eterno para nós. E aqui eu quero que você reflita na segunda parte. Existe alguma outra religião na face da terra no qual o Deus que você conhece se fez homem, morre pelo homem, leva o pecado da humanidade e ele ressuscita? Existe algum outro tipo de religião que pregue algo assim? Aonde Deus se faz homem para morrer pelos homens, trocar de lugar com eles e levar as suas culpas? Não existe. Segunda coisa que eu quero que você pense: existe algum outro tipo de religião ou de filosofia humana que diga que esse homem ressuscitou de entre os mortos? É somente Jesus. É somente pela cruz. É somente pelo sacrifício. Só Jesus. Jesus, ele ressuscitou. E aqui a Bíblia vai mostrar para nós aquilo que eles mesmos afirmam. Porque eles dizem o seguinte: que um fato, ele só pode ser condicionado como verídico se 2 ou 3 testemunhas observarem este fato. E se você acompanhar no capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo assim pela manhã, irmãos. Elas estavam agoniadas para tomar conta do Senhor. Elas estavam, Felipe, se tiver jeito de você colocar aí para mim, Mateus 28, versículo 1. Elas estavam agoniadas para ver o que aconteceu com Jesus. Queriam cuidar do seu corpo, queriam cuidar de Jesus. Mas elas chegam lá e se deparam com um túmulo aberto e com um anjo de pé sentado em cima de uma pedra. E elas tomam um susto.
E ele diz para elas: olha, não está aqui aquele que você procura. Ele já ressuscitou de entre os mortos. E a Bíblia vai dizer para nós, no versículo, se eu não estou enganado, 4, que os guardas que estavam ali ficaram com medo e parecendo que estavam mortos, pela presença do anjo e pela presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus. Os meninos, eles contaram aqui o que é a presença de Deus, quando Deus fala conosco. É uma mistura de temor com alegria intensa. É isso que acontece no coração, é uma mistura de temor, de obediência a Deus, com alegria intensa. É um sentimento de eu preciso viver para Deus, eu preciso me achegar mais perto de Deus. Agora, quando as pessoas não têm temor de Deus, e veem algo assim, ficam como mortos. Mas a palavra vai dizer que o anjo se dirigiu àquelas mulheres, e ele se dirige a nós aqui hoje, e diz a mesma coisa: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou. Agora eu quero que você pense naquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 15, Felipe, coloca para nós aí, 1 Coríntios 15, sobre a ressurreição. Porque a ressurreição é a parte mais importante do Evangelho, irmão Túlio. E não é somente a morte de Jesus. Por que a morte de Jesus é só metade do serviço? Por que a ressurreição é a outra metade? Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmes, Igreja Batista Nacional. Quero lembrá-los do Evangelho que vocês receberam, e que creram e que estão firmes. Versículo 2. Pelo qual também vocês foram salvos, se o retiveram, tal como tenho vos anunciado, se é que não crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo para nós, Jesus ele morreu pelos nossos pecados, segundo o próprio Deus havia dito que ele morreria. Versículo 4, Felipe. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou porque está escrito que ele se levantaria. Jó 19, 25. O meu Redentor vive e por fim se levantará dos mortos. Versículo 5, Felipe. Coloca para nós aí 1 Coríntios 15, 5. E apareceu também a Cefas e mais tarde aos 12. Terceira coisa que eu quero que você pense sobre o cristianismo. Há testemunhas oculares demais para que seja mentira a ressurreição de Cristo. Primeiro ele apareceu às 2 mulheres. Depois ele apareceu a Cefas. Depois ele apareceu aos 12. E dentre os 12 a Bíblia diz em João no capítulo 20 que teve um que duvidou. Quem é que duvidou? Tomé. Tomé duvidou. Eu só creio se eu colocar as mãos nos furos da mão dele. Eu só creio se eu colocar as mãos sobre a costela que está furada. Então a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de Tomé. Tomé, toca nas minhas mãos. Coloca a mão aqui do meu lado. E ele faz uma das confissões mais extraordinárias. Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus solta uma frase para mim e para você. Ele diz assim: Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados sois vós que não viram e creram em Jesus. Bem-aventurados sois vós que não viram Jesus e creram em Jesus. Bem-aventurados são aqueles que não viram Jesus e creram em que ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Versículo 6. Paulo diz assim para nós: depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda a maior parte vive, mas alguns também já dormem. Paulo está dizendo para nós, amados irmãos, que o Jesus ressuscitado não foi visto por meia dúzia de pessoas. Ele está dizendo para nós o seguinte: é uma prova incontestável. Não tem como a filosofia do ser humano, não tem como o poder do mundo apagar que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Não há como ninguém calar Deus. Não há como, porque nós vimos com os nossos próprios olhos. Na passagem que o Felipe leu aqui na frente, em 1 João no capítulo 2, ele diz: nós fomos testemunhas oculares de que Jesus se levantou de entre os mortos.
creia que Jesus se levantou de entre os mortos, porque não somente há o testemunho das Escrituras, mas de ano em ano, de geração em geração, a palavra de Deus tem sido repassada para todos aqueles que nele crê. Amém? Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E Paulo vai dizer: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um filho abortivo. Paulo não se considerava um apóstolo do mesmo jeito dos demais, mas ele está dizendo: por último, Jesus apareceu também a mim. E eu creio que Jesus, ele apareceu a mim. Amém? Então cada um de nós que cremos em Jesus, que cremos no Senhor, recebemos não só o perdão dos pecados, não só a crucificação, mas também a ressurreição para a vida eterna, irmãos. E aqui que está o negócio do Jesus coitado, que nós muitas das vezes cremos, que o pastor falou, e eu concordo. Muitas das vezes a gente está focado só na morte, só naquilo que Jesus sofreu, só naquilo que ele pagou de preço, mas nós não observamos a vitória que Deus obteve para nós. João no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele diz assim: para todos aqueles que nele crê, deram para eles o poder de se tornarem filhos de Deus. É o versículo do Conjuban. Aqueles que creram são se tornados filhos de Deus. Esse é o primeiro poder da ressurreição. E eu quero que você pense naquilo que a Júlia disse. Você tem uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de egípcio, ou você tem uma mentalidade de filho de Deus? Você foi recebido no céu com alegria, irmãos. Você foi recebido na palavra de Deus com alegria. Deus, ele se alegra de ter você como filho. Você se alegra de ter Deus como pai? Amém? Eu me alegro. Quando eu estava bem ali na porta e era cantado que digno é o Deus de Israel de ser celebrado. Hoje, tudo que era velório se transformou em festa. Não tem mais tristeza para o crente. Tem dificuldades, tem aflições, mas a tristeza total não existe mais. Porque aquele que crê em Jesus, irmãos, ele vive com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus transmite a nós a alegria da ressurreição. Amém? Segunda coisa que eu quero que você pense no propósito da ressurreição é tratar as nossas falhas. A ressurreição, ela serve para nós espelharmos em Jesus. Tratar aquilo que nós temos que tratar com Deus. Porque a Bíblia afirma para nós cristãos, e isso aqui é algo que estão deixando morrer em cima dos púlpitos, que os crentes no dia em que Jesus retornar, ressuscitarão também dos mortos. Também ressuscitarão dos mortos. A sua vida não é para cá agora. Não. Só tem direito de passar a eternidade com Deus no céu quem passou o período com Ele na terra. A ressurreição também é para os cristãos. E enquanto isso, Deus vai tratar o nosso caráter, como está lá em Efésios no capítulo 4, para que você se pareça ao máximo possível com Jesus. Para que no dia da redenção esteja lá o Vanderly, a Rita, a Jaqueline, a Agna, a Andresa, o Valteri e todos nós aqui, Daniel, Ana, Divina, com um corpo incorruptível, exatamente igual o de Jesus. Essa é a maior benfeitoria do Evangelho. É um tempo de eternidade. É um tempo de graça, irmã Beth, que nunca vai acabar. As tristezas e os sofrimentos nós nunca mais lembraremos, irmãos. E eu estava refletindo sobre essa palavra e disse: Senhor, a Bíblia diz que nós nos levantaremos dos mortos e teremos um corpo incorruptível. E como eu sou um zoião, irmãos, eu já pedi logo um corpo bom. Eu falei: Jesus, eu quero um corpo 100%, né? Todo alinhado. Por quê? Porque não terá defeito, não terá mácula. O seu corpo não vai ficar doente, o seu corpo não terá limitações. É isso que Deus quer para nós. Mas isso só é conseguido diante da fé. Diante da fé em Cristo. Diante da fé em Jesus. Terceira coisa, a ressurreição de Cristo, ela atesta para nós que os crentes são vitoriosos. São vitoriosos sobre 4 coisas. O diabo. Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia diz que depois de ressurreto, Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. E que lança no inferno ao diabo. Não haverá mais
atormentador contra a sua vida. Não haverá mais um inimigo contra a sua alma. Porque Jesus deu vitória total. Sabe por que Deus impede Satanás de tocar em nossas vidas? É porque antes da fundação do mundo, alguém já tinha morrido e ressuscitado na mente do Senhor. Esse alguém é Jesus. Então a Bíblia vai afirmar para nós, o mesmo Paulo de 1 Coríntios, lá em Romanos 16, versículo 20, ele diz assim: dentro em breve, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É a primeira vitória. A segunda vitória, que eu já disse, é sobre o pecado. Irmãos, você consegue parar de pecar? Você consegue parar de cometer erros? De cometer infâmia? De se estressar por coisas à toa? Que são coisas simples? Eu vou levantar minha mão. A resposta é não. Porque assim que nós desobedecemos a Deus em Adão, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós não conseguimos parar de pecar. A diferença do cristão é que ele não gosta mais do pecado. A Bíblia vai dizer que porque você crê em Deus, você faz guerra contra o pecado. Você faz guerra dentro do seu coração. Tiago capítulo 4. Você faz guerra dentro de você contra o pecado. Mas há uma vitória total sobre o pecado. No dia da ressurreição, a palavra de Deus diz que todo o pecado será expurgado da existência. Será destruído totalmente. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais sofrimento. Não haverá angústia e dor para aqueles que um dia já foram pecadores. Um dia, irmãos, esse corpo mortal vai deixar essa existência de cometer erros contra Deus. Um dia, você não mais precisará lutar com o seu eu, porque você será 100% uma nova criatura em Jesus. Irmãos, é uma das coisas mais extraordinárias que existe. Você não precisar mais vigiar contra o pecado, contra o inimigo. E a Bíblia diz que Jesus venceu, teve vitória total sobre o mundo, sobre aquilo que vai de encontro à sua palavra, aquilo que vai contra a sua palavra, aquilo que é ideologia e filosofia humana. E quando eu falo ideologia e filosofia humana, não falo aquelas que têm ideias positivas quanto à palavra de Deus, somente aquelas que são contrárias à palavra de Deus. Aquelas que querem colocar Deus dentro de uma caixa e dizer para que Ele não se manifeste. Quer colocar Deus separado e dizer para que Ele não tome as coisas na mão, as rédeas do mundo na mão. Agora, o mundo foi vencido pela ressurreição de Cristo. E em último lugar, a morte será vencida, e já foi vencida, pela ressurreição de Cristo. Ele diz no versículo 51, Felipe, abre aí 1 Coríntios 15, 51. Algo que eu me parei a pensar, e me lembrei de quando eu me converti à presença de Deus, ali em casa, sentado hoje, eu falei: Senhor, como eu ficava vislumbrado com esta palavra, e como que eu deixei morrer este sentimento dentro da minha alma, a palavra de ser arrebatado para estar com Deus, de um dia eu estar na presença de Deus em pessoa. Irmãos, um dia nós estaremos juntos do Senhor. Você estará com Deus para todo sempre. Isto não é pouca coisa. Abra 1 Coríntios capítulo 15, 51, diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Quando eu me converti, irmãos, eu me converti na cidade de Catalão, e
como eu já afirmei aqui em outra pregação minha, acho que foi na semana retrasada, a primeira coisa que o irmão Túlio fez foi estudar os evangelhos e depois ele pulou lá para o Apocalipse. Ele não teve paciência de ler o restante. E quando eu me deparei com a palavra do arrebatamento, eu ficava assim: Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero encontrar a Ti. Eu quero estar nesse evento. Eu quero ser transmutado, eu quero ser transformado para a Sua glória. Estava cheio. E hoje eu me deparei com essa palavra novamente. E Deus falou comigo assim: você estava cheio de mim e queria me encontrar. Retorne a ser cheio de mim e queira me encontrar. Porque eu estou, como diz o outro, ressuscitado. Eu estou assentado no meu trono. E um dia eu hei de buscar todos vocês para estar comigo para todo sempre. Então, se você, meu amado irmão, se você, minha amada irmã, assim como os meninos que tiveram uma experiência única com Deus, é único, irmãos, eles nunca vão esquecer, porque aquilo que o Espírito Santo ele carimba no coração, carimba na alma do ser humano, irmãos, você não pode esquecer, você não consegue deixar de lado, você não vai deixar de lado, porque foi Deus que imprimiu dentro da sua alma. Você não esquece aquilo que Deus falou com você. Se você hoje deseja estar na presença de Deus, ou se você hoje está sentindo que o seu coração, assim como eu, que eu senti também, irmãos, eu também sou ser humano, eu também senti, falei: Senhor, eu tinha um ânimo muito grande sobre essa palavra, de ser arrebatado, de estar com o Senhor, e por algum motivo eu perdi este ânimo. Recupera o meu ânimo, Senhor, recupera a minha fé, Senhor. E Deus recuperou a minha fé através dessa palavra, porque antes da palavra falar com os irmãos, ela tem que falar com aquele que prega. Eu disse: Senhor, eu quero ser ressuscitado, eu quero ser levantado, eu quero estar contigo para a honra e glória do seu nome. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Se você, meu amado irmão ou minha amada irmã, quer refazer a sua aliança com Deus, aí onde você está, hoje é dia da ressurreição. Hoje é o momento onde Deus ele está com os braços abertos. A palavra de Deus diz que o tempo da salvação, irmãos, não é amanhã, é hoje. O tempo da salvação se chama hoje. Se o seu coração está ligado em Deus, e se você quer se achegar ao Senhor, ore junto de mim. Ore pedindo ao Pai que restitua, que toque, que fale no nosso coração.